Dia, a graça e paz do Senhor Jesus, aqueles que me ouvem ou me ouvirão através desse vídeo. Sou o pastor Carlos Alberto, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Leopoldo de Bulhões. Quero trazer uma palavra da parte do Senhor ao nosso coração nessa manhã. Uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e que também eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Texto muito conhecido. Fala da armadura de Deus. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios. Nós fizemos a leitura como igreja recentemente. E nessa carta ele faz algumas recomendações. Ele fala da salvação da igreja como instituição de Deus. Ele fala de todos os desafios que nós temos da ética cristã. E daí ele fala sobre, no final da carta, ele fala sobre a necessidade de nós nos fortalecermos no Senhor. A necessidade de nós dependermos do nosso Deus, de nós buscarmos a presença de Jesus e nos entregarmos a Ele. Ele começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não há força maior e não há força mais importante para mim e para você do que a força do Senhor no meu e no seu coração, do que nos rendermos ao Espírito de Deus. E aí ele continua dizendo, verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. E aí ele diz, olha, não é um caso, será que o diabo vai armar cilada? Não, o diabo arma cilada contra você e contra mim, contra o povo de Deus, o tempo todo. Há uma caminhada, ele vai dizer no verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso de oração? Por que eu preciso de leitura da palavra? Por que eu preciso de confissão de pecados? Por que eu preciso ter consciência da minha salvação? Por que eu preciso ter fé? Porque o diabo arma cilada contra o povo de Deus o tempo todo. E só isso vai nos fazer resistir e superar e nos desviar dessas ciladas. No verso 13 ele diz, portanto, ou seja, se nós temos uma luta espiritual, se nós temos uma guerra espiritual, se nós temos um inimigo cruel, se nós temos um inimigo covarde, se nós temos um inimigo desleal, se nós temos um inimigo que a Bíblia chama de iníquo, se nós temos um inimigo que quer nos ver na lama, se nós temos um inimigo que quer nos matar, que quer nos roubar a vida eterna. Jesus diz em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus termina esse verso dizendo, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e vida com propósito, e vida com realização, e vida com esperança, e vida com qualidade, e vida com valores que valem a pena. Mas nós temos um inimigo que está em volta, e diz Pedro que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, 1 Pedro 5:8. Mas a palavra de Deus nos dá a dica de como vencermos. Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo escreve aos Efésios e diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não é uma questão se o dia mau virá, não é uma questão, será que vem dia mau? Não, o dia mau vem, o dia mau virá, o dia mau está presente no dia a dia da nossa vida. Esse tempo é um tempo de dias ruins, dia mau, dia de depressão, de opressão, dia de desânimo, dia de dúvida, dia de angústia, dia de insegurança, mas é dia de vitória no nome de Jesus. É dia de experimentar o
poder de Deus na nossa vida. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Eu quero chamar você, meu querido irmão, você que me ouve, que ainda não se entregou a Jesus, entregue-se a Jesus. E eu quero convidar você para viver dias vitoriosos em Cristo, para você não ser para você se tornar inabalável em Cristo Jesus, nesses dias e pelos próximos dias que virão. E o verso 14: estáis, pois, firmes. De que maneira eu vou estar com a armadura de Deus? Cingindo-vos com a verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça, não a justiça humana, mas a justiça segundo Deus, a justiça no padrão de Deus, a justiça de Deus, conforme Deus. E Jesus se entregou por nós. Jesus satisfez a justiça de Deus quando Ele morre na cruz do Calvário, para cumprir, para pagar, para justificar você, para perdoar o seu pecado. Ele pagou o preço do seu e do meu pecado. Então, revestir-nos da couraça da justiça, nos apegarmos a Cristo, ao sacrifício de Jesus. Verso 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Caminhar no pavimento do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, vivendo pela fé, caminhando pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É necessário, portanto, que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. O escudo da fé, porque é com o escudo da fé que vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele ataca, ele lança dúvida, mas eu creio no poder do Senhor. Você crê? Eu quero desafiar você a crer, a se entregar ao Senhor Jesus nessa manhã. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu já falei sobre isso na última devocional. Capacete da salvação, consciência da salvação, esperança da salvação, conhecimento da palavra de Deus sobre a salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma que nós temos é a palavra de Deus. E Deus disse, e Deus chama-nos a nos render aos seus pés. E se nós nos convertermos, se nós nos rendermos a Ele, Ele ouvirá a nossa voz, Ele nos livrará da condenação eterna, Ele nos conduzirá de forma vitoriosa. E quero terminar com o verso 18: com toda a oração e súplica. É tempo de oração, é tempo de suplicarmos a Deus, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os irmãos, por todos os santos. Eu quero terminar orando por você que me ouve, ou que me ouvirá através desse vídeo, e dizendo: busque o Senhor, entregue o coração ao Senhor. O dia é ruim, outros dias maus virão, mas nós precisamos continuar firmes no Senhor e não permitir que o inimigo arme ciladas, que o inimigo minta para nós, que o inimigo nos engane, que o inimigo cruelmente nos assole em tempos de crises. Deus abençoe você, tenha um bom dia e vamos orar ao Senhor. Deus bendito, fala o coração de cada pessoa que me ouve. Aplique essa palavra no coração dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus familiares que ouvirão esse vídeo. E continue cobrindo-nos e livrando-nos, ó Deus, de todo o mal. E revele Cristo ao nosso coração para a salvação eterna. Abençoe esta igreja aqui em Leopoldo de Bulhões, esta cidade. Abençoe o estado de Goiás, abençoe o nosso país. E abençoe a tua igreja aqui em Bulhões, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Repreenda as ações espirituais do mal, em nome de Jesus, e derrama graça sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Um bom dia, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.